Hoje tem jogo em que o favoritismo engana e muita gente vai errar a leitura. Em vez de palpite pronto, eu vou te mostrar qual placar realmente faz sentido nos jogos de hoje, olhando contexto, elenco, desfalques e o comportamento real das equipes. Aqui é futebol analisado com lógica, não com achismo. Eu sou Loteca, informações dos jogos da semana. E agora começa o Quem Vencerá? Jogos de hoje. Jogo 1. Manchester United e Manchester City. Clássico de Manchester, em ambiente de máxima tensão competitiva, coloca frente a frente um United pressionado e um City tecnicamente superior, porém vulnerável pelo contexto. O City entra com escalação mista, fruto de rotação e gestão física, o que rompe continuidade entre setores e reduz intensidade coletiva, anulando o favoritismo tradicional. O United atua mais próximo do time titular, mesmo com limitações, e sofre menos impacto estrutural com os desfalques. Esse desequilíbrio pesa porque o City depende fortemente de controle de posse e pressão alta contínua, modelo que perde eficiência sem força máxima. Taticamente, o United tende a baixar linhas, congestionar o centro e acelerar transições, explorando espaços deixados por um City menos agressivo na recomposição. Em um derby emocional, sofrer o primeiro gol pode gerar instabilidade e colapso competitivo no favorito, tornando o jogo imprevisível. Dentro desse risco elevado, o 2-1 para o United surge como desfecho plausível. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 2. Real Madrid e Levante. Jogo em contexto perigoso, coloca um Real Madrid teoricamente superior diante de um Levante competitivo, mas o ambiente não sustenta leitura de controle. O Real Madrid entra com escalação mista, consequência de rotação e preservação física, quebrando a continuidade entre setores e reduzindo intensidade coletiva. O impacto dos desfalques pesa mais no Madrid do que no Levante, que atua próximo do time titular e mantém maior coerência estrutural. Isso é decisivo porque o Madrid depende fortemente de controle de posse e execução individual acima da média. Mecanismos que perdem eficiência sem força máxima e com menor entrosamento. Taticamente, o Levante tende a proteger o centro, baixar linhas e explorar transições rápidas, cenário que expõe um Madrid vulnerável na recomposição. Em um jogo altamente sensível ao primeiro gol, qualquer vantagem do visitante pode gerar instabilidade emocional e colapso competitivo no favorito. Cenário de zebra, com ruptura de lógica plausível e o 1-2 surgindo como desfecho coerente dentro do risco elevado. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 3. Udinese e Inter Milan, confronto que pede leitura ponderada, porque o contexto competitivo adiciona risco, mas não elimina totalmente a capacidade do favorito. A Inter chega com escalação mista leve, preservando a espinha dorsal e mantendo continuidade suficiente entre setores, enquanto a Udinese atua próxima do time titular, com organização clara e estabilidade emocional maior no papel de mandante competitivo. Os desfalques e a rotação impactam mais a Inter em termos de intensidade e pressão alta constante. Porém, o efeito é parcialmente compensado pela profundidade de elenco, lideranças em campo e automatismos ainda preservados. Taticamente, a Udinese tende a baixar linhas, proteger o centro e atacar em transições rápidas, explorando momentos de perda de posse e uma recomposição menos agressiva da Inter, que segue dependente de controle territorial e circulação qualificada. O jogo é sensível ao primeiro gol e pode mudar de leitura rapidamente, especialmente se a Inter for exposta emocionalmente em desvantagem. Trata-se de cenário de alerta, com zebra possível, mas não dominante, e o 1-1 aparecendo como resultado compatível com o equilíbrio instável do confronto. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 4. Borussia Dortmund e St. Pauli,
Partida que se encaixa em cenário de zebra, devido a um conjunto de fatores que anulam o favoritismo técnico tradicional. O Borussia Dortmund entra com escalação mista estrutural, rompendo continuidade entre setores e reduzindo sua intensidade coletiva, enquanto o St. Pauli atua com base mais próxima do time titular, com maior coesão competitiva mesmo em posição de rebaixamento. Os desfalques e a rotação prejudicam o Dortmund, que depende de pressão alta contínua e controle de posse. Fatores de dependência estrutural alta que se tornam vulneráveis sem peças-chave perfeitamente sincronizadas. A capacidade de mitigação interna do Dortmund é limitada, pois a profundidade de elenco não compensa as lacunas em liderança e resposta emocional quando em desvantagem. Taticamente, o St. Pauli tenderá a proteger o centro, congestionando linhas e explorando transições rápidas sempre que o Dortmund perder organização, cenário que amplifica a instabilidade emocional do favorito. O jogo é sensível ao primeiro gol, e uma vantagem inicial do visitante pode catalisar um colapso competitivo do Dortmund. Cenário de zebra, com o 1-2 surgindo como desfecho plausível diante do risco elevado que o contexto impõe. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 5. Chelsea e Brentford. Jogo que exige leitura cautelosa, pois o Chelsea entra com escalação mista estrutural, preservando parcialmente setores, mas comprometendo continuidade tática e intensidade coletiva, enquanto o Brentford atua próximo do time titular, com organização sólida e estabilidade emocional superior. Os desfalques e a rotação impactam mais o Chelsea, que depende de execução individual acima da média e pressão alta contínua, tornando-se vulnerável a transições rápidas e bolas longas exploradas pelo adversário. Taticamente, o Brentford tende a compactar linhas, proteger o corredor central e explorar rapidamente os espaços deixados pelo mandante, cenário que amplifica qualquer instabilidade emocional do Chelsea. O confronto é sensível ao primeiro gol, e uma vantagem inicial do visitante pode gerar colapso competitivo do favorito. Dentro desse contexto, trata-se de cenário de alerta, com zebra possível, mas não dominante, e o 1-1 parecendo como resultado compatível com o equilíbrio do jogo. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 6. Liverpool e Burnley. Clássico inglês com leitura clara de cenário de zebra, pois o Liverpool entra com escalação mista estrutural, reflexo de várias ausências importantes e entrosamento ainda em recuperação, enquanto o Burnley se apresenta com base mais próxima do time titular e maior estabilidade competitiva em relação à fragilidade do adversário. Os desfalques no Liverpool impactam fortemente seu controle de posse e pressão alta contínua, e sua dependência estrutural é alta sem mitigação efetiva, pois a profundidade de elenco não compensa a perda de força coletiva nem as lacunas de comando em campo. Taticamente, o Burnley tende a baixar linhas, congestionar o corredor central e explorar transições rápidas e bolas longas quando o rival perder a bola, cenário que amplifica a instabilidade emocional de um Liverpool que já vive sequência irregular de resultados recentes. O jogo fica extremamente sensível ao primeiro gol e qualquer vantagem do visitante pode catalisar uma ruptura da lógica esperada, abrindo espaço para um resultado atípico a favor do Burnley. Cenário de zebra, com colapso competitivo plenamente plausível e o 1-2 surgindo como desfecho coerente dentro do risco elevado. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 7. Tottenham e West Ham, jogo com forte sinal de cenário de zebra, pois o Tottenham entra com escalação mista estrutural, fragmentando continuidade tática e intensidade ofensiva após lesões de nomes como Richarlison e Mohamed Kudus, enquanto o West Ham se apresenta mais inteiro e competitivo, atuando com base próxima do time titular. Tottenham tem dependência alta de execução individual e pressão alta contínua, fatores que são fortemente prejudicados sem força máxima,
e sua capacidade de mitigação interna é limitada, sem lideranças claras que consigam controlar o jogo em desvantagem. Já o West Ham, em luta contra a zona de rebaixamento, tende a baixar linhas, congestionar o corredor central e aproveitar transições rápidas e bolas paradas, cenário que amplia a fragilidade do favorito no momento em que sofre pressão ou perde a bola. O confronto é extremamente sensível ao primeiro gol, e um revés inicial do Tottenham pode provocar instabilidade emocional e colapso competitivo, abrindo espaço para uma zebra plausível neste clássico londrino. Não há projeção de domínio absoluto do favorito, nem placar mínimo confortável, e o 1-2 surge como desfecho compatível com o risco elevado. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 8. Napoli e Sassuolo Calcio. O jogo coloca um SSC Napoli situado na parte alta da tabela, recebendo um Sassuolo Calcio em posição de meio de tabela em um contexto competitivo de assimetria técnica desde a largada. O Napoli entra com escalação classificada como titular, preservando espinha dorsal e continuidade entre setores, reduzindo impactos reais de ausência, enquanto o Sassuolo apresenta configuração mais próxima de misto estrutural, com perdas que afetaram profundidade e organização coletiva, prejudicando sua capacidade de sustentação do plano de jogo. Taticamente, o Napoli domina a posse e alterna com aceleração pela direita e esquerda com dependência estrutural. Média bem sustentada por profundidade de elenco e lideranças em campo, além de estabilidade emocional e mecanismos de mitigação fortes, enquanto o Sassuolo depende de um jogo reativo perfeito e tende a perder bloco ao sofrer o primeiro gol, ampliando riscos. Dentro dessa leitura, o confronto se encaixa em cenário de alerta, com mitigação limitada no visitante e sensibilidade ao primeiro gol evidenciada com linguagem de risco real, sem projeção de domínio absoluto. Placar projetado em 2-1. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 9. Nottingham Forest e Arsenal. O jogo coloca um mandante pressionado pela tabela, enfrentando um líder que chega como favorito teórico, mas inserido em um contexto competitivo instável desde a formação inicial. O Arsenal entra com escalação classificada internamente como misto estrutural, com quebra de continuidade entre setores-chave em função de rotação e gestão física, o que retira parte do automatismo coletivo e amplia o peso dos desfalques sobre o rendimento global, enquanto o Nottingham Forest apresenta um misto leve, preservando sua espinha dorsal e mantendo maior coesão funcional para o confronto. Do ponto de vista tático, o Arsenal possui dependência estrutural alta de controle de posse e execução individual para impor superioridade, dependência que perde eficiência sem time plenamente titular e com mitigação inexistente. Neste cenário específico, ao passo que o Forest se apoia em organização defensiva, intensidade nos duelos e transições rápidas, criando um ambiente volátil e altamente sensível ao primeiro gol. A leitura final enquadra o confronto em cenário de zebra, sem margem para a linguagem de domínio absoluto do favorito e com risco real de colapso competitivo, projetando um desfecho equilibrado de 1-1. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 10. Bahia e Galícia. O confronto coloca um mandante tecnicamente superior, enfrentando um adversário de menor investimento, mas dentro de um contexto competitivo que exige cautela desde a largada. O Bahia entra com escalação classificada internamente como misto estrutural, promovendo rotação relevante entre setores por gestão física e calendário, o que quebra continuidade tática e reduz automatismos, enquanto o Galícia apresenta um time titular, preservando sua estrutura principal e concentração máxima para um jogo de alto grau motivacional. O impacto dos desfalques pesa mais para o Bahia,
que depende de execução coletiva refinada para controlar o jogo, ao passo que o Galícia mantém coesão e simplicidade funcional, reduzindo seus próprios riscos. Taticamente, o Bahia possui dependência estrutural alta de controle de posse e iniciativa ofensiva. Dependência que perde eficiência sem formação plena e com capacidade de mitigação classificada como limitada neste cenário específico, enquanto o Galícia aposta em bloco baixo, transições diretas e jogo físico, tornando o ambiente volátil e altamente sensível ao primeiro gol. A leitura final enquadra o confronto em cenário de zebra, sem margem para domínio absoluto do favorito e com risco real de instabilidade competitiva, ainda que o Bahia mantenha leve vantagem técnica para buscar um desfecho apertado em 2-1. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 11. Atlético Paranaense e Coritiba. O clássico paranaense coloca o Atlético Paranaense contra o Coritiba em um cenário de alta tensão competitiva, num duelo estadual tradicional com impacto direto na confiança e ritmo das equipes. Internamente, o Atlético Paranaense entra com escalação classificada como misto estrutural, sofrendo desfalques importantes que quebram continuidade tática e obrigam ajustes nos setores-chave. Enquanto o Coritiba apresenta um time misto leve, preservando boa parte de sua espinha dorsal e mantendo maior coerência coletiva para atacar e compactar em bloco. O Atlético Paranense, apesar de jogar em casa, tem sua dependência estrutural alta, especialmente em controle de posse e transição ofensiva, o que, combinado com sua mitigação classificada como inexistente diante das perdas, amplia o risco de colapso competitivo, ao passo que o Coritiba, com entrosamento e estabilidade emocional relativamente melhores, pode aproveitar desorganizações do rival. Taticamente, o duelo promete intensidade, com o Atlético buscando ritmo físico e presença no último terço, enquanto o Coritiba aposta em organização entre linhas e rapidez nas transições, gerando um ambiente de pressão e possibilidade real de zebra. Dentro dessa leitura, o jogo se enquadra em cenário de alerta, sem margem para linguagem de domínio absoluto e com risco competitivo elevado, projetando um placar 3-2 com alegria competitiva e alternância de controle de bola. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 12. Ceará e Iguatu. O duelo coloca frente a frente um Ceará tecnicamente mais pesado contra um Iguatu competitivo dentro de um contexto que exige leitura fria de risco e não permite projeções confortáveis. O Ceará entra com escalação internamente classificada como misto estrutural, com quebra clara de continuidade entre setores por rotação e gestão física, o que impacta diretamente seu padrão de jogo, enquanto o Iguatu apresenta um time titular, preservando sua espinha dorsal e atuando com máxima concentração competitiva. O impacto dos desfalques é significativamente maior no Ceará, que perde automatismos e referências em setores-chave, ao passo que o Iguatu mantém coesão, simplicidade funcional e clareza de funções. Taticamente, o Ceará possui dependência estrutural, alta de controle de posse e iniciativa ofensiva sustentada, dependência que não é compensada neste cenário por uma capacidade de mitigação classificada como inexistente, especialmente diante de um ambiente volátil, enquanto o Iguatu aposta em bloco compacto, intensidade emocional e transições rápidas, explorando exatamente os espaços deixados pela desorganização do adversário. A leitura final enquadra o confronto de forma inequívoca em cenário de zebra, com risco elevado de colapso competitivo do favorito e sem qualquer margem para a linguagem de domínio absoluto, apontando para um jogo equilibrado, de alternância de controle e placar aberto em 2-2. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 13. Cagliari e Juventus. O duelo entre Cagliari e Juventus na Série A.
Italiana traz um cenário de tensão e risco competitivo fora de qualquer favoritismo absoluto. O Cagliari ocupa a 7ª posição na tabela e entra com escalação titular, preservando sua espinha dorsal e apresentando coesão entre setores, o que fortalece sua competitividade estrutural diante de um adversário tradicional. A Juventus, por sua vez, aparece com escalação classificada como misto estrutural, com quebras de continuidade entre setores-chave por causa de rotações e gestão física na temporada atual, reduzindo seus automatismos e diluindo parte da superioridade técnica esperada. Em termos emocionais, o ambiente é volátil, pois o Cagliari responde bem à pressão e pode capitalizar qualquer desorganização adversária, enquanto a Juventus mostra instabilidade em desempenho coletivo quando desfalcada. A dependência estrutural da Juventus é alta, especialmente no controle de posse e execução individual. E sem mitigação interna consistente neste contexto, isso amplia o risco de colapso competitivo, ao passo que o Cagliari explora transições e organização compacta para gerar desequilíbrios. Dentro dessa leitura, o jogo se encaixa em cenário de zebra, proibindo linguagem de domínio absoluto do favorito e projetando um confronto equilibrado com placar 2-0. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 14. Rio Ave e Benfica. O confronto entre Rio Ave e SL. Benfica na Primeira Liga Portuguesa traz um contexto competitivo sensível ao menor detalhe e configura um verdadeiro cenário de zebra. O Rio Ave entra com escalação classificada internamente como titular, preservando sua espinha dorsal e maior coesão coletiva para o jogo, ao passo que o SL Benfica apresenta uma formação misto estrutural, com quebras de continuidade entre setores-chave por rotação e gestão de elenco, o que dilui parte da superioridade técnica esperada. Em termos emocionais, o ambiente é volátil, pois o Rio Ave reage bem em casa e responde com intensidade ao ser pressionado, enquanto o Benfica tem mostrado instabilidade nas viradas de jogo sem automatismos consolidados, especialmente sem controle absoluto de posse de bola. O Benfica possui dependência estrutural alta de execução individual e posse para impor ritmo, dependência que neste cenário, sem mitigação forte, aproxima o risco de colapso, enquanto o Rio Ave se apoia em organização coletiva, transições oportunas e compactação entre linhas para criar desequilíbrios. Dentro dessa leitura, o confronto se encaixa em cenário de zebra, proibindo linguagem de domínio absoluto do favorito e com risco real de equilíbrio competitivo, projetando um jogo de trocas intensas e placar em 1-1. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 15. Boa Vista e Fluminense. O confronto coloca um Boa Vista competitivo em casa, diante de um Fluminense tecnicamente superior, mas inserido em um contexto que eleva significativamente o risco do jogo. O Boa Vista entra com escalação classificada internamente como titular, mantendo continuidade entre setores, funções bem definidas e estabilidade coletiva, enquanto o Fluminense apresenta um misto estrutural, com quebra de entrosamento entre setores-chave em função de rotação e gestão física, o que reduz automatismos e dilui o favoritismo tradicional. O impacto dos desfalques pesa mais para o Fluminense, que perde referências estruturais importantes, ao passo que o Boa Vista preserva sua organização e responde de forma consistente à pressão competitiva. Do ponto de vista tático, o Fluminense possui dependência estrutural alta de controle de posse e execução técnica acima da média. Dependência que, neste cenário, não encontra mitigação suficiente, já que a capacidade interna é classificada como limitada em um ambiente emocionalmente volátil, enquanto o Boa Vista aposta em bloco compacto, intensidade e transições rápidas para explorar espaços e erros adversários. A leitura final enquadra o duelo de forma clara em cenário de zebra, com jogo sensível ao primeiro gol, alternância de controle
e sem qualquer margem para projeção de domínio absoluto, apontando para um resultado plausível e equilibrado em 1-1. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 16. Cruzeiro e Uberlândia. O jogo coloca um Cruzeiro amplamente favorito no papel diante de um Uberlândia que chega como franco azarão, mas o contexto competitivo impede qualquer leitura de controle absoluto. O Cruzeiro entra com uma escalação classificada internamente como misto estrutural, fruto de rotação e ajustes de elenco, que quebram a continuidade entre setores, especialmente na transição entre meio e ataque, enquanto o Uberlândia atua com time titular, preservando funções, entrosamento e um modelo de jogo claro. Os desfalques impactam muito mais o Cruzeiro, que perde referências estruturais e automatismos importantes, ao passo que o Uberlândia mantém sua base e sofre menos com ausências, reduzindo a assimetria prática do confronto. Taticamente, o Cruzeiro apresenta dependência estrutural alta de controle de posse e execução individual, dependência que neste cenário não é plenamente compensada, já que a capacidade de mitigação é classificada como limitada em um ambiente emocionalmente instável, enquanto o Uberlândia aposta em linhas compactas, intensidade sem bola e exploração de erros para manter o jogo vivo. A leitura final enquadra a partida em cenário de zebra, com risco real de instabilidade ao favorito e necessidade de ajustes constantes para evitar colapso competitivo, tornando plausível um jogo duro e decidido nos detalhes, com placar projetado em 2-1. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 17. Grêmio e São Luís. O duelo coloca o Grêmio como favorito histórico diante do São Luís, mas o contexto específico do jogo altera de forma relevante a leitura de risco. O Grêmio entra com escalação classificada internamente como misto estrutural, resultado de rotação e preservação de peças-chave que quebram a continuidade entre defesa, meio e ataque, enquanto o São Luís atua com time titular, mantendo sua base, funções claras e estabilidade coletiva. Os desfalques afetam mais o Grêmio, que perde referências estruturais e automatismos importantes, ao passo que o São Luís sofre impacto menor e preserva sua organização competitiva. Taticamente, o Grêmio apresenta dependência estrutural alta de controle de posse e execução técnica individual, dependência que neste cenário não encontra compensação suficiente, já que a capacidade de mitigação é classificada como limitada em um ambiente emocionalmente instável, sobretudo se sofrer o primeiro gol, enquanto o São Luís aposta em bloco compacto, agressividade nos duelos e transições rápidas para explorar falhas e manter o jogo equilibrado. A leitura final enquadra a partida em cenário de zebra, com risco real de perda de controle do favorito, jogo sensível a momentos-chave e sem espaço para projeção de domínio absoluto, tornando plausível um confronto travado e competitivo com desfecho em 1-1. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 18. Palmeiras e Mirassol. O Palmeiras, líder absoluto no campeonato, enfrenta o Mirassol em um jogo que foge da lógica de domínio absoluto pelo favoritismo técnico tradicional. O Palmeiras entra com escalação classificada internamente como misto estrutural, com quebras claras de continuidade entre setores-chave, em função de rotação e preservação física de titulares para compromissos futuros, o que reduz automatismos e amplia a dependência de execução individual. O Mirassol, por sua vez, apresenta um time titular, preservando sua espinha dorsal e mantendo coesão tática e estabilidade emocional, o que nivelou competitivamente boa parte do cenário esperado. Taticamente, o Palmeiras tem uma dependência estrutural alta de controle de posse e transição ofensiva para criar superioridade. Dependência que, neste momento, não é plenamente compensada por mecanismos de mitigação sólidos,
sendo classificada como limitada, enquanto o Mirassol aposta em compactação, organização defensiva e transições diretas para explorar buracos deixados pelo adversário desorganizado. Com isso, o duelo se encaixa em cenário de zebra, já que a formação menos coesa do favorito e um ambiente emocionalmente sensível tornam real a plausibilidade de desequilíbrio competitivo sem linguagem de domínio absoluto, projetando um placar aberto e competitivo em 3-2. Quer mais análises como essa? Comenta aí jogo 19. Volta Redonda e Flamengo. O jogo coloca o Flamengo como favorito técnico tradicional, mas o contexto competitivo específico eleva substancialmente o risco e impede qualquer leitura de controle absoluto. O Flamengo entra com escalação classificada internamente como misto estrutural, resultado de preservação física e rotação que quebram a continuidade entre defesa, meio e ataque, afetando diretamente automatismos e liderança funcional, enquanto o Volta Redonda atua com time titular, mantendo sua espinha dorsal, funções bem definidas e maior estabilidade coletiva. Os desfalques impactam de forma mais severa o Flamengo, que perde referências estruturais e capacidade de controle em momentos de pressão, ao passo que o Volta Redonda sofre impacto mínimo e preserva sua organização competitiva. Taticamente, o Flamengo apresenta dependência estrutural, alta de controle de posse e execução individual acima da média para gerar vantagem, dependência que neste cenário não encontra compensação real, já que a capacidade de mitigação é classificada como inexistente em um ambiente emocionalmente volátil, especialmente se sofrer o primeiro gol, enquanto o Volta Redonda aposta em bloco compacto, intensidade nos duelos e transições rápidas para explorar falhas de coordenação e manter o jogo instável. A leitura final enquadra a partida em cenário de zebra, com risco elevado de colapso competitivo do favorito, confronto sensível a momentos-chave e sem margem para linguagem de domínio absoluto, tornando plausível um duelo equilibrado e tenso, com desfecho em 1-1. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Se essa leitura te ajudou a entender melhor os jogos de hoje, deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal, porque todo dia tem leitura dos jogos e toda semana tem análise completa da loteca. Amanhã eu volto com o placar plausível dos jogos do dia, então passa aqui de novo. Menos palpite, mais leitura de jogo. Valeu!